O presidente Jair Bolsonaro mudou a lei Maria da Penha para os agressores de mulheres que sejam responsabilizados financeiramente. Explica esses detalhes aí dessa alteração pra gente, Paulinha. Você tá por dentro, né? Isso, é a proposta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados em agosto, agora assinada pelo presidente, então prevê a obrigatoriedade do agressor indenizar o Estado por tratamentos médicos realizados em decorrência de agressões e também por mobilizações, por exemplo, através das medidas protetivas, Ed. Então, além desse atendimento hospitalar, ainda tem a questão, por exemplo, de se a mulher tiver que ir para um abrigo, né? Essas mobilizações que podem ser feitas por medidas protetivas. Então, esses custos também ficariam por recairiam conta sobre do agressor. Exatamente. Antes, Ed, isso já poderia acontecer, mas por interpretação do juiz. Não estava previsto, de fato, ali escrito na lei. Então, agora, de fato, a gente tem, de maneira expressa, essa questão da cobrança do ressarcimento desses recursos do SUS. Tá lá, se você quiser ler na íntegra, que é importante, até eu estava conversando com o Caio, tá no Diário da União. Então, agora, 45 dias da data de hoje, essa proposta entra em vigor. O Jair Bolsonaro fez um tweet dizendo, na volta ao trabalho, após mais uma cirurgia depois da facada, sancionamos legislações garantindo à mãe o direito de amamentar durante a realização de concurso público, que também foi outra alteração assinada por ele, e obrigação do agressor de mulheres a custear os danos sofridos pela vítima ao ser atendida na rede de saúde. Aí surgem agora algumas dúvidas em relação ao que foi acordado, porque, por exemplo, não existe nenhuma implicação criminal caso ele não pague por isso, o agressor, né? Peraí, como vai ser feita essa cobrança de fato? Porque, por exemplo, na questão de você pagar a alimentação do filho, vocês sabem, né? Aqui vai pra cadeia, prisão, não pagou, se tem uma coisa preso. que dá prisão, pensão alimentícia. Pensão alimentícia. No caso aí desse pagamento, não há uma previsão criminal caso ele não pague. Então ainda tem um pouco de dúvida em relação também a, por exemplo, e se for um pai e uma mãe com filhos e ele tiver que pagar por esses custos e ele acabar penalizando a família? Na lei está descrito que isso não pode acontecer, né? Não pode penalizar os custos da família. Mas como distinguir de quem é quem, né? O dinheiro numa família, né? De quem é quem esse dinheiro? Está penalizando quem, de fato? A família, tirando dinheiro para pagar essas custas, quando ele é o agressor. É um pouco confuso, mas eu acho, na minha opinião, super válido. Eu acho que tem que prever em lei sim. Agressor tem mais que pagar lascar. Todo mundo, pagar quem agrediu, pagar o Estado, pagar advogado, pagar todas as custas. E outra coisa que também está sendo questionado é que esse pagamento seria antes do fim do processo. Então, imagina se no fim do processo, né, ele for inocentado. Né? E aí, antes do fim do processo, foi previsto que ele custeasse aí esses... Ele teria que ser ressarcido pelo Estado, então. Então, há dúvidas da aplicação, mas eu acho válido pra caramba, acho que tem que prever mesmo, na risca da lei, tirar da interpretação do juiz e dar menos e menos margem para que agressores consigam sair impunes, principalmente nesse contexto da agressão doméstica, né? Sim. Da violência doméstica. É um problema que assola não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Sabe que na Islândia, que é o melhor país para se viver sendo mulher, uma das questões que eles não conseguem tratar é essa agressão doméstica que acontece dentro de casa, porque realmente é muito covarde. 1 em cada 4 mulheres a cada 3 minutos sofre agressão no Brasil, e esses são números livres das mulheres que morrem de agressão. Sim. São só das que sobrevivem. Acho o projeto de lei incrível, na verdade. Que ótimo que algo bom foi feito nesse sentido, mas eu preciso lembrar aqui um caso. Eu acho que quando a gente constrói esse tipo de coisa, a gente tem que estar muito bem aparelhado de como esse projeto vai ser resolvido e tudo mais. Me parece um pouco que esses projetos são feitos um pouco na pressa. Não sei se para emplacar algo bom, alguma simpatia e tudo mais, está tudo certo, porque o governo precisa mesmo viver de imagem nesse sentido. Mas é muito ruim a gente ver um projeto chegar ao público assim, sem estar definido em suas burocratizações pequenininhas ali. Nas minúcias. Isso, nas minúcias. Isso me lembra um caso, na época do então novo Código de Trânsito,
por exemplo, diz que previa-se uma multa, se eu não me engano, de 50 ou 100 reais para pedestre que não atravessasse na faixa de pedestre. Quem atravessasse ali fora da faixa poderia ser multado. Até que a lei começou a valer e alguém se tocou que o Detran não pode multar pedestres, porque pedestres não têm placas, como carros. Basicamente, o Detran usava o mesmo sistema para multar todo mundo, que era anotando placas, e a partir daí as pessoas iam lá. Não tinha um sistema para multar, então, pessoas físicas. Então a lei começou entrou em vigor, mas já entrou morta, porque não tinha como colocar de fato essa lei na prática. Então, assim, acho que é muito importante o governo ficar atento ao fazer leis legais como essas, para já trazer as minúcias todas muito bem decididas, porque depois vira, como diz lá nos Estados Unidos, potato, acaba virando nada, no fim das contas. Um diz uma coisa, um diz outra, e na indecisão nada se resolve. O mais importante, eu acho, destacar nesse caso é uma mudança de mentalidade, né, em relação ao direito penal. A gente tem aqui um caso quase inédito em que o Estado não está simplesmente servindo ao criminoso, né, mas sim o criminoso ressarcindo o Estado. Essa é a grande novidade, né, a possibilidade do criminoso ter que arcar com os custos, né, de tratamento, acompanhamento e até das medidas protetivas da mulher que ele vitimou de forma tão covarde. É muito importante observar essas ressalvas que a Paulinha fez, porque de fato a lei ela não é precisa em alguns pontos, e isso é sempre temerário, né? Então, não tem sanção para o não pagamento da indenização ou ressarcimento do Estado. Poxa, podia ter multa, podia ter bloqueio de bem, essas coisas elas já podiam estar estipuladas. Claro que a jurisprudência constrói isso, mas para mim, se dependesse de mim, nesse caso tinha que ser sim análogo à prisão civil pela ausência de prestação de alimentos, porque a gente está falando de uma questão muito sensível, né, que é a violência contra a mulher em ambiente doméstico, né? Então a gente está assim tratando de direito de família de certa forma aqui, e também depende de construção jurisprudencial, portanto das decisões, né, do conjunto de decisões dos magistrados, a proteção ao patrimônio do acusado quando ele é essencial para o sustento da família, que é esse dilema que a Paulinha colocou. Esse é o ponto mais difícil de se estabelecer, na minha opinião. E eu achei que faltou, como eles tiraram da lei a expressão condenado, né, não fica claro quando que esse pagamento vai ser efetivado, se ele precisa esperar a sentença transitar em julgado. O ideal seria criar aí algum mecanismo para que isso fosse feito após o julgamento em primeira instância ou segunda instância via depósito judicial, que fica separado numa conta, né? Seria uma solução intermediária. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma vitória no combate à violência contra a mulher. A outra medida é uma vitória na valorização da maternidade. Nós temos que tomar essa decisão enquanto sociedade de valorizar a maternidade, de proteger e de certa forma até incentivar esse momento, né, na vida familiar, especialmente na vida da mulher. Vamos lembrar que a gente tem uma taxa de natalidade inferior a 2, então a gente está com reposição populacional negativa. Então isso até do ponto de vista estatístico, né, além do emocional, do ponto de vista estatístico é relevante. E finalmente, falando aí no âmbito macro, de certa forma isso só vem a ajudar no desmonte, na desconstrução da narrativa de que esse é um governo misógino e que não se importa com os direitos humanos. Oi? Fala, Ed. Não, eu queria se você ia fechar com uma linha ou não o assunto. Não, Podemos isso. jurar? Eu acho que o Caio explicou bem, tem essas questões, mas eu concordo que é muito importante que isso esteja descrito em lei, cada vez a gente cerque mais esses agressores e que consiga diminuir de fato esses números.